Na semana que passou, estive em Santa Cruz do Sul palestrando para o Sinditabaco, entidade que reúne as empresas processadoras de fumo do nosso estado. Pois bem, falei sobre o cenário econômico, sobre as perspectivas para os próximos meses e anos na economia brasileira, e a expectativa é de termos um crescimento duradouro, um crescimento sustentável de mais de 5% do PIB. Lembrem que esse ano, por exemplo, já o próprio Banco Central, o Boletim Focus, já prevê um crescimento de mais de 7% do PIB. E isso deverá acontecer nos próximos anos, devido a todos os fatores e todos os fundamentos macroeconômicos que nós temos. Mas depois da palestra, tive a oportunidade de conversar com a diretoria e com os associados do Sinditabaco. E ouvi deles uma preocupação muito grande com o fato de que o Brasil, que é um dos subscritores da chamada Convenção Quadro, que procura substituir a produção de tabaco, de fumo, por outros produtos, o Brasil subscreveu a Convenção Quadro. Mas incrível, o Brasil é dos poucos que está avançando na implantação das recomendações da Convenção. Enquanto outros países paralisaram, não estão avançando nessas medidas de implantação, o Brasil está subscrevendo, e mais do que subscrevendo, concordando com a implantação rápida das medidas. O Brasil é um grande produtor de fumo. Outros países que produzem fumo não estão fazendo o que o Brasil está fazendo. Quer dizer, nós não somos contra que se tenha todas as campanhas de esclarecimento para evitar o consumo de cigarros, para ter campanhas anti-tabagismo, tudo isso é positivo. Agora, não tem lógica, e é isso que eu ouvi lá no Sinditabaco, que o Brasil avance na questão da Convenção Quadro e outros países produtores não façam o mesmo. Agora existe uma nova ameaça, que é a chamada Convenção das Partes. Ela vai acontecer no Uruguai em novembro, quando poderá haver a perda da demanda para o fumo Burley. Esta é uma variedade usada na confecção de cigarros aromatizados. Pois bem, 50 mil famílias vivem do cultivo dessa variedade, grande parte delas no Rio Grande do Sul. A maioria são pequenos produtores. Pois bem, tanto o presidente do Sinditabaco, o presidente Iro, como a direção da FUBRA enfatizaram que seria um absurdo o Brasil tomar uma posição que não seja a mesma das demais nações produtoras. Quer dizer, o Brasil pode estar avançando sinal, simplesmente indo na direção de proibir a produção desse tipo de fumo, atingindo 50 mil famílias, enquanto que outros países produtores não fazem a mesma coisa. Então, isso é muito ruim. Nós temos que fazer um alerta ao governo brasileiro que ou os outros produtores fazem o mesmo, ou o Brasil não pode avançar sinal e terminar prejudicando aí mais de 50 mil famílias de pequenos produtores. Esse foi o alerta feito pelo Sinditabaco e que eu concordo com eles. Finalmente, o governo chinês anunciou a flexibilização gradual da sua moeda, o yuan. Quantas vezes eu ocupei esse espaço dizendo que o yuan não valorizado, o yuan desvalorizado como estava, fazia com que a China tivesse condições de competitividade melhor do que outros países para colocar seus produtos lá fora, como está acontecendo no Brasil. Tanto no calçado, como em máquinas e equipamentos, eles estão colocando com muita facilidade seus produtos aqui, competindo com o produto nacional, exatamente porque estavam com uma moeda pouco valorizada, desvalorizada, e desvalorizada artificialmente, desvalorizada por comando do governo. Pois bem, agora anunciou esta flexibilização, buscando a valorização maior da sua moeda. O objetivo é melhorar o regime de taxa de câmbio. A China, ela tem estado sob forte pressão, principalmente dos Estados Unidos. E os Estados Unidos dizem que o yuan tinha que se valorizar sob pena que estava havendo uma distorção do mercado internacional com esse yuan desvalorizado. Então, o governo americano pressionou muito para essa flexibilização. Isto, agora acontecendo, deve auxiliar na redução dos desequilíbrios globais da economia, incluindo o enorme déficit comercial entre os Estados Unidos e a China. O câmbio, é bom lembrar, ele está fixo há nada mais, nada menos do que 23 meses na China.
Então, 23 meses em que o yuan ficou pouco valorizado, desvalorizado e dando melhores condições de competitividade à China. O yuan subiu para o maior valor de fechamento em relação ao dólar agora, nessa segunda-feira. Quer dizer, o yuan fechou em 6,79 por dólar, quando, na verdade, ele estava valendo 6,82. E o Brasil ganha com isso, porque nós vamos ter condições de competir mais com o produto chinês, nós vamos ter condições de ter menos produto chinês entrando, substituindo o produto nacional, fazendo com que nós tenhamos aí perda de competitividade nas nossas indústrias com essa concorrência chinesa. Então, esta flexibilização, eu espero que ela realmente se confirme, que ela continue ocorrendo e que nós não tenhamos um retrocesso ali adiante com o yuan de novo se desvalorizando. Já as vendas no varejo brasileiro recuaram 3% no mês de abril. Quer dizer, nós tivemos, depois de meses de alta nas vendas do varejo, tivemos um recuo no mês de abril. Houve uma inversão dos índices de março, quando em março tinha acontecido uma elevação de 2,1% nas vendas do varejo. Mas, de qualquer forma, se a gente olhar abril do ano passado, o indicador subiu 9,1%. Quer dizer, caiu com relação a março, mas subiu com relação a abril do ano passado. Eu acredito que esta redução nas vendas do varejo tem um pouco a ver com o fim do IPI, da redução de IPI para vários setores. Eu dou um exemplo no automóvel, eu dou um exemplo na linha branca. Quer dizer, esta volta do IPI ao patamar antes da crise, quer dizer, depois de o governo ter reduzido as alíquotas de IPI, ele retomou as alíquotas antigas, então isto faz com que nós já tenhamos reflexo nas vendas do varejo. E isso deverá acontecer por alguns meses e depois vamos ter a volta ao crescimento dessas vendas. Então eu estou muito otimista com relação ao ano e, como eu disse, o próprio governo já está revendo as suas projeções de crescimento do PIB esse ano. Se nós olharmos os números divulgados de geração de emprego, se nós olharmos que a economia está aquecida, mas não superaquecida, nós podemos acreditar que o crescimento nesse segundo semestre do ano vai ser um crescimento muito bom, com mais emprego sendo gerado e com o varejo, mesmo tendo esta queda no mês de abril, isso não significa que não vamos ter o varejo aquecido também no segundo semestre do ano. Aquilo que tem acontecido mês após mês aconteceu em maio. De novo houve uma elevação da procura por voos domésticos. Em maio foi em torno de 20%. A procura de voos domésticos no Brasil, o aumento na procura de voos domésticos no Brasil. É algo que preocupa, porque se nós temos que comemorar a economia aquecida, se nós temos que comemorar que muita gente que não voava está voando, as companhias aéreas estão fazendo promoções, isso tudo impacta positivamente a procura de voos domésticos, mas, repito, os nossos aeroportos não estão preparados para receber uma demanda tão grande de pessoas. Então nós estamos tendo aí um gargalo sério, que prejudica a questão da pontualidade dos voos, muitos voos em atraso, muitos voos cancelados, muita espera nos aeroportos superlotados. Quer dizer, uma situação que está se agravando. Mês a mês aumenta a procura e mês a mês se agrava a situação. Imagine a Copa de 2014 chegando. A única solução é PPP, parceria público-privada, ao lado dos investimentos da Infraero, investimentos privados, e isto não pode tardar, sob pena que esse caso vai se agravar e vamos ter mais problemas nos nossos aeroportos.